Olá pessoal, aqui é o professor Marlon Meira para a gravação dessa nossa aula 13 de breve introdução à educação cristã clássica. Nas duas últimas aulas nós fizemos, o título dessa nossa aula de hoje continua sendo o título das duas últimas aulas, que é o título chamado Integração no Estudo, que a intenção inicial era fazer a leitura, nós fizemos a leitura do primeiro capítulo do Trivium, da Miriam Joseph, né? Então foram as duas últimas aulas, a 11 e a 12, e essa aula 13 continua sendo chamada Integração do Estudo, mas agora de volta para o nosso material aqui, que é a Introdução à Educação Cristã Clássica do Christopher Perry, certo? Então, hoje nós vamos fazer mais uma vez uma leitura comentada, só que agora será do nosso próprio material aqui, tá certo? Então vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós estamos mais uma vez dispostos para servir o Senhor e o seu reino e a nossa comunidade na Igreja Batista Central de Taguatinga. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que essa aula seja mais uma oportunidade que nós tenhamos de glorificar o nome do Senhor com o aprendizado que nós temos tido. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. Então é o seguinte, como a gente vai fazer uma leitura comentada, então vamos seguir para cá. Já no texto aqui, certo? Deixa eu ver se eu aumento aqui, acho que vai ser melhor aumentar. Acho que vai ser melhor aumentar aqui. Só um momentinho que eu vou ajeitar essa tela e a gente já parte para a leitura. Muito bem, então vamos nessa, vamos lá. O título está aqui embaixo, né? Então a integração do estudo, e vamos seguindo aqui, lendo e comentando. Mencionei que os educadores clássicos não enxergam as matérias como autônomas e isoladas. Conhecimento é mais como uma rede do que como uma cômoda cheia de gavetas. Eu me lembro de ter mencionado para vocês, aliás, deixa eu só olhar uma coisa aqui. Isso mesmo. Uhum. Eu me lembro de ter comentado com vocês. Deixa eu só tirar essa tela aqui. Isso. Peraí. Isso, tecnologia, né, pessoal? Enquanto a gente vai fazendo aqui, a gente vai tendo que lidar com a tecnologia. Eu me lembro de ter mencionado para vocês que, por exemplo, com o estudo da história, a gente traça uma linha do tempo desde a criação, desde o haja luz até o presente, né? Aí eu vou colocar aqui uma seta, como obviamente dando a ideia de que ainda não terminou. E a gente segue através dessa eu estou puxando assim, parecendo uma costela, mas na verdade podia ser linha só, né? Os séculos, né? Os séculos vão passando aí, e a gente vai estudando todas as coisas com a orientação de uma cronologia. No nosso caso específico, eu acho que é o caso correto, é fazer essa cronologia pela cronologia das escrituras, né? Então o conhecimento é mais como uma rede do que como uma cômoda cheia de gavetas. A palavra rede também é interessante, porque se você imaginar, por exemplo, uma teia, a palavra rede me remeteu aqui à teia, né? Então você imagina uma teia onde você tem, ou uma rede mesmo, uma rede de pescar, por exemplo, onde você tem todos os fios conectados de alguma forma. Eu prefiro a imagem de uma espinha dorsal ou de uma linha do tempo mesmo, tá certo? Mas enfim, não há matérias que não estejam relacionadas umas às outras. Isso que é importante. A literatura, história e teologia, por exemplo, estão bem entrelaçadas. Qualquer coisa do passado, em qualquer matéria, pode ser história. E eu acho isso aqui importante, lembrando de um currículo de educação clássica, que é o currículo da Susan Wise Bauer, num livro chamado A Mente Bem Treinada, que ela apresenta os temas, no currículo dela, ela apresenta os temas de ciências, de biologia. Bom, biologia está dentro de ciências, né? De ciências, de matemática, também na sequência do desenvolvimento histórico desses temas, né? E isso já é colocar a história mais uma vez como foco do estudo da educação clássica, para que a partir da história da criação você vá aprendendo o desenvolvimento de todas as coisas, né? Qualquer coisa comprometida com a escrita criativa, ciência pode ser literatura, e qualquer matéria considerada em relação a Deus e ao ensino bíblico pode ser teologia. Até o século XIX, os educadores entenderam e ensinaram o conhecimento enquanto rede, e não como departamentos separados.
Inclusive essa palavra departamento já é uma palavra fundamental, porque ela é uma palavra já moderna, né, da produto da educação moderna. Eu me lembro de uma história que eu ouvi do professor Olavo de Carvalho, que ele fala, se eu não me engano é do Eric Fögling, que ele diz que, mas não me lembro agora se é exatamente sobre ele, mas ele me diz sobre um professor, ele diz sobre um professor de filosofia que é contratado por uma universidade, e aí no dia de decidir para qual departamento da universidade ele vai, as pessoas da reunião comentam algo mais ou menos assim: ah, vamos colocá-lo no departamento de direito. Ah, mas ele não é formado em direito, as aulas dele são muito subjetivas, muito abstratas. Aí o outro fala: então vamos colocar na cadeira de filosofia. Ah, mas na cadeira de filosofia também ele não pode, porque ele tem esse aspecto da teologia, então vamos colocar na teologia, sabe? Então, por quê? Porque as pessoas pensam em departamentos, compartimentos, né? E é por isso que o ensino moderno é fragmentado, o contrário da educação cristã clássica. Os educadores clássicos, portanto, enquanto ensinam aulas de história ou literatura, e colocou entre aspas aqui de propósito, para dizer que tem esse nome de história e literatura, mas que não vai ser preso a ela, mantém os limites leves e fluidos, enfatizando a inter-relação de todo o conhecimento. O ensino do latim é um exemplo adequado de como os educadores clássicos integram o conhecimento. Com efeito, o latim não é uma matéria simples e autônoma. Pelo contrário, o latim é encontrado praticamente em todos os lugares. Encontra-se em toda a escrita inglesa, uma vez que 50% das palavras de inglês vêm do latim. Portanto, os professores estão constantemente mostrando aos alunos as palavras latinas que se encontram por todos os lados, expandindo assim a sua compreensão e o vocabulário do inglês. O latim é encontrado na ciência. Lembro-me do dia em que minha filha chegou em casa com uma planilha científica descrevendo animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Com grande deleite me mostrou que uma palavra vinha de caro, carnes, carne, uma de herba, herbae, grama ou planta, e a última de hominis, homine ou tudo. Antes que a professora lhe dissesse, ela já sabia quais tipos de animais eram territoriais, arbóreos e aquáticos, ou seja, da terra, das árvores e da água. O latim encontra-se na literatura. Boa parte da melhor literatura até 1950 e alguma coisa depois disso frequentemente contém alusões ao latim ou citações em latim. O latim certamente é encontrado na história, uma vez que o Império Romano dominou a Europa por pelo menos 1000 anos. As inscrições em latim abundam não só em Roma, mas também em Washington, a capital dos Estados Unidos, e em documentos históricos americanos. O latim se faz presente na lógica. Todas as falácias da lógica informal têm nomes em latim, como argumentum ad hominem, que significa argumento ao homem, ou seja, caluniando a pessoa, em vez de abortar o argumento da pessoa, e argumento ad baculum, ou seja, argumento da força, que apela a forçar ou persuadir alguém a adotar o seu argumento. Como na lógica, o latim também se faz presente na retórica. Todas as palavras do discurso possuem nomes latinos e gregos, como aliteração, assonância, e as regras básicas ou cânones da retórica têm nomes latinos, bem como suas subcategorias. Talvez você possa imaginar as oportunidades de integração para outras disciplinas como história, bíblia, teologia, literatura e ciência. Elas são abundantes. Deixa eu contar uma história aqui, uma ocasião, uma experiência pessoal que eu tive. Quando eu estava na faculdade, eu não sei o que dizer dessa história, então você me ajuda a julgar ela aí. Mas quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor de sociologia, de introdução à sociologia, que eu achava ele muito ruim mesmo, muito mau professor. Era aparente que ele não tinha capacidade, era aparente que ele não tinha preparado as aulas, mas como um professor, ele não sabia conversar sobre o tema, ele precisava sempre ter sido orientado por uma ordem qualquer que ele tenha feito, e se ele não tivesse feito, ele certamente não seria capaz de continuar uma aula e tal. Era muito perceptível a limitação dele. E eu uma vez comentei com ele e falei assim: professor, você é formado em quê? Você é de qual área? Ele me disse qual área que era, mas eu não me lembro agora, mas não era sociologia, não era antropologia, não era história, até porque o meu curso era de história. Eu não me lembro qual área que era, eu acho que era uma área, não me lembro se era uma área de informática, uma coisa assim, mas com certeza não era das assim chamadas ciências humanas ou ciências sociais, né?
E aí eu perguntei para ele, por que que você dá aula de sociologia então se você não é formado? Foi uma pergunta que na época foi uma pergunta honesta, até porque eu não sabia, né, em que ele era formado, tanto é que eu perguntei. E aí eu perguntei para ele por que que ele dava aula de sociologia, e ele foi tentar me explicar, dizer que havia sido convidado pelo coordenador, não tinha como ele negar porque não tinha ninguém para dar aula e tal. E aí passou. E aí depois, um tempo depois, eu fiz uma palestra nessa mesma faculdade, eu fiz uma palestra sobre a credibilidade histórica dos documentos do Novo Testamento. E logo depois que eu terminei a palestra, na aula seguinte que eu assisti desse professor de introdução à sociologia, ele me convidou para dar aula de História do Latim na faculdade no curso de Letras. E também para dar aula de História da Educação numa outra faculdade que chamava na época Faculdade Albert Einstein. Essa faculdade que eu estudava era a Faculdade da Terra de Brasília. E aí eu aceitei porque eu aceitei porque eu estava fazendo história e as aulas que seriam dadas seriam aulas de história. Então eu já tinha algum conhecimento de historiografia, já tinha tido algumas aulas de didática, de psicologia da educação, já era professor na época, já dava aula de escola bíblica dominical, já dava aula nessa época acho que eu dava aula de inglês ainda na escola. Eu sei que assim, a ideia foi que eu fui lá dar aula de história do latim e história da educação. Mas eu fiquei um pouco preocupado com a história do latim porque eu não sabia falar latim. E aí eu peguei um livro lá na universidade, na faculdade, de história do latim, que estava dentro da bibliografia, li o livro todo, muito rapidamente ali. Eu me lembro, nessa época eu cheguei a ler 4 horas seguidas o mesmo livro até terminar, bem rápido, assim, de forma bem cuidadosa. E eu acabei descobrindo que, apesar de saber latim, teria sido muito, muito melhor e muito mais justificável, mas eu fui capaz de dar aquela aula de latim, de história do latim, porque aqui, ó, como ele coloca aqui, ó, a integração com outras disciplinas como história, bíblia e teologia, elas são abundantes. Então integram-se as disciplinas, né? E a gente vive num período, numa época, em que o conhecimento ele está muito distribuído. Ele não tá mais concentrado, por exemplo, só no professor, ou só naqueles livros ali físicos que o professor tem acesso à faculdade, e a gente tem capacidade de ter uma abrangência muito grande de conhecimento para a gente poder preparar uma aula, um curso, por exemplo. Então, só para dar um exemplo de como que estão integradas as coisas, né? Na verdade, eu não era professor de latim, mas era professor de história do latim. Bom, bem, juntando-se a grande conversa via os grandes livros, ou através dos grandes livros. Para mim, a melhor parte da educação cristã clássica é essa daqui. Essa daqui é a parte do meu coração mesmo, porque eu sou um leitor ávido, né, um leitor consciente, um leitor treinado, enfim, eu sou um leitor, né? Mas eu descobri uma das coisas que mais satisfeito em descobrir sobre a educação cristã clássica é essa que o material da educação clássica, a educação clássica, como você tem visto nas últimas aulas, é muito mais método do que matéria, né? É claro que tem a matéria, mas é muito mais método. E quando você aplica o método da educação clássica na leitura dos grandes livros, aí você tem uma dimensão de história. Eu, como historiador, eu nunca tive na minha vida tanta convicção de ser historiador como eu tenho tido depois que eu conheci a educação clássica, educação cristã clássica, porque a história é realmente o caminho para você compreender todas as coisas. Imagina só, a criação de Deus, ela está toda dentro de uma história. Quanto melhor você conhece essa história, e aliás, não é simplesmente quanto melhor você conhece, porque não adianta ler muitos livros, é importante ler os livros certos. É claro que ler muito é bom, mas ler os livros certos é mais importante. Então, quando você consegue encontrar nos escritores, mesmo que sejam, obviamente, os escritores seculares, você consegue encontrar as verdades bíblicas que são distribuídas, né, por Cristo através da história, e você tem essa noção de história, e isso está nos grandes livros, nas grandes obras, né? Então, para mim, essa é a parte mais importante, mais útil, enfim, mais querida, mais cara da educação clássica. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Os educadores clássicos sempre enfatizaram a importância de tornar-se mestre nos mestres, ou seja, eu estou me tornando mestre, mas estou usando como base os mestres, certo?
Deixa eu ler a frase toda para pegar aqui. Ó. Os educadores clássicos sempre enfatizaram a importância de tornar-se mestre nos mestres, de dominá-los, de dominar os mestres, né? Acreditando que existem padrões reais de beleza, bondade e verdade, eu ainda pretendo preparar uma aula só sobre esses conceitos aqui, ó. São conceitos que estão sempre juntos e normalmente tratam de características divinas, né? Jesus diz que é verdade, Deus é bom, a beleza estética nesse sentido aqui não é simplesmente uma estética subjetiva ou individual ou de escolha individual. Né? O Calvino diz, por exemplo, que Deus cria os alimentos não só para a gente comer como satisfação de uma necessidade humana, mas também como que Deus cria as plantas, aliás, não só para a gente comer os alimentos como forma de necessidade imediata de alimento, mas como apreço também, né? Eu tô aqui numa chácara hoje, tá vendo no fundo aí com umas árvores, né? E no caminho daqui eu vi um monte de árvore com flores amarelas. Eu não sei qual árvore é, mas assim uma vista linda, assim com várias flores amarelas, né? Ou seja, não é só beleza, entre outras coisas isso, né? Então, acreditando que existem padrões reais de beleza, bondade e verdade, eles, ou seja, os educadores clássicos, ousaram afirmar alguns livros como bons e alguns como ruins. Eles nesse critério aqui, do belo, do bom e do verdadeiro. Eles ousaram ir longe até o ponto de, ao longo do tempo, é claro, concluírem que alguns livros são os melhores. No sentido antigo da palavra, eles eram discriminatórios. Livros que foram declarados serem ótimos livros por um consenso de críticos bem informados durante longos períodos de tempo, são o que ousamos chamar de clássicos. É claro que há várias formas de definir, várias partes da definição de clássicos, mas essa é uma delas, né? Esses livros também podem ser julgados por sua influência. Eles são ótimos livros porque contêm grandes ideias, e aí a gente fala sobre as grandes ideias também em algum momento, a gente falou já em algum momento no passado, né, sobre as grandes ideias, que deram origem a uma grande conversa contínua sobre o que é belo, bom e verdadeiro, além de outras 99 ótimas ideias, se levarmos Mortimer Adler ao pé da letra. Ele postula a existência de 102 grandes ideias. Na verdade, o conjunto de ideias agora no Adler são 103, mas se você pensar em belo, bom, verdadeiro, mais 99 vai dar 102, então mais 100, né, vamos dizer assim. Então 100 mais essas três aqui. Nesta escola, nós procuramos ler escola de pensamento aqui, né? Nós procuramos ler... não, na verdade ele está falando da escola dele, que esse livro ele foi escrito como introdução à escola onde ele era diretor na época. Nessa escola nós procuramos ler os grandes livros, os clássicos. Sabemos que há uma ótima literatura contemporânea que vem sendo publicada e não deixamos de ler uma amostragem do melhor que podemos identificar e julgar em nossa própria cultura. No entanto, nos apoiamos fortemente naqueles livros que provaram ser influentes em sua beleza, profundidade e formação. Ler os clássicos também proporciona a vantagem de desafiar a nossa perspectiva a moderna, como C.S. Lewis apontou corretamente. O C.S. Lewis escreve o seguinte: é uma boa regra, depois de ler um livro contemporâneo, nunca se permitir ler um novo até que você tenha lido um antigo entre eles. Se isso for demais para você, cabe tentar pelo menos ler um livro antigo a cada 3 novos. Sei lá, de repente 2 ou 3, né? Toda a era tem a sua própria perspectiva. Tais são especialmente boas em ver certas verdades e estar especialmente suscetíveis a cometer certos erros. Todos, portanto, precisamos dos livros que corrigirão os erros característicos de nossa era, e isso significa os livros antigos. Essa é uma citação, portanto, do C.S. Lewis no livro Deus no Banco dos Réus. Começando nos anos da Escola da Gramática, escolhemos clássicos literários infantis e vários períodos e gêneros. Exemplos incluem as fábulas de Esopo, contos de fadas e títulos como The Courage of Sarah Noble, Boxcar Children, The Door and Wall, talvez esteja escrito errado aqui, não sei. Rei Arthur, Robin Hood, Where the Red Fern Grows, The Bronze Bow, As Aventuras de Pedro Coelho, Mulherzinhas, O Vento nos Salgueiros, Filho da Liberdade, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa do próprio C.S. Lewis, né, que está dentro da série das Crônicas de Nárnia, O Hobbit,
As Aventuras de Tom Sawyer, A Ilha do Tesouro, para citar apenas alguns. Conforme avançam para a escola dialética, os alunos começam a ler livros adequados ao seu desenvolvimento e crescente capacidade de raciocínio. As ferramentas para uma vida de estudos. Todos nós já ouvimos, Todos nós já ouvimos o provérbio: dê ao homem um peixe e ele come uma refeição. Ensine-lhe a pescar e ele comerá durante toda a vida. Creio que o leitor já consiga adivinhar a aplicação à educação clássica. Nós ensinamos os alunos a pescarem, só que eles estão pescando conhecimento e alimentando suas mentes. A vara, a linha e o anzol são a gramática, a lógica e a retórica, sempre presentes com eles em sua caixa de pescaria, enquanto buscam sabedoria e, por fim, transmitem-na por meio do ensino. Dito de outra forma, os educadores clássicos procuram ensinar os alunos a aprenderem por si mesmos. Se, por exemplo, compararmos a lógica com uma faca afiada, procuramos transmitir aos nossos alunos uma faca muito afiada. Sempre haverá madeira suficiente para esculpir outras matérias e campos do conhecimento. É aquela analogia que eu sempre uso da escultura, né? A educação moderna enfatiza... A educação moderna enfatiza métodos, mas enfatiza muitos conteúdos também. E a gente, na educação cristã clássica, está preocupado em um método que atua em cima de todas as matérias. Eu estou falando aqui, por exemplo, da analogia com a escultura, e eu estou num lugar aqui cercado de árvores. Então fico vendo vários tipos de troncos diferentes, várias texturas, várias larguras, rigidez ou ausência de rigidez, e o escultor que tem as ferramentas corretas e sabe atuar na madeira com essas ferramentas, ele vai atuar em qualquer tipo de madeira, né? Então é mais ou menos essa ideia que a gente usa em relação ao trivium, né? Se pudermos dar aos alunos uma lâmina afiada, eles, consequentemente, poderão esculpir qualquer tipo de madeira que encontrarem. Esta visão inspirou Dorothy Sayers a que se referisse às disciplinas do trivium como ferramentas da educação. Uma metáfora que se tornou predominante entre os educadores clássicos. Alunos que dominam... A gente mencionou a Dorothy Sayers na aula passada ou retrasada, quando a gente estava lendo a irmã Miriam Joseph. Eu chamo ela de irmã porque no livro dela está a Sister Miriam, irmã Miriam mesmo. Miriam Joseph, e comparando a ordem que as duas utilizam para dentro do trivium, né? Só o último que é o mesmo, né? Que é a retórica, mas a ordem da Joseph é lógica primeiro, gramática depois e retórica, né? Eu falei que uma hora a gente vai falar sobre essa diferença e depois eu vou preparar mesmo alguma coisa para a gente comentar sobre essa diferença. Alunos que dominaram a linguagem, ou seja, que dominaram a gramática e o vocabulário, o raciocínio lógico e o discurso e a escrita persuasivos e eloquentes, esses alunos possuem as ferramentas necessárias para estudar e dominar qualquer assunto que escolherem. Podemos esperar que eles estejam prontos para a faculdade e para o resto de suas vidas. Podemos imaginar tal aluno na faculdade abordando uma nova matéria. Ele aprendeu, nos primeiros anos da gramática, a se aproximar de um assunto, dividindo-o em suas partes fundamentais e dominando-as por meio da memorização, por exemplo, usando rimas, músicas e outros artifícios mnemônicos, ou de memória, né? Ele aprendeu durante os seus anos da lógica a estudar a relação ordenada entre essas partes e a derivar os princípios que as governam. Finalmente, ele aprendeu durante os seus anos da retórica a descobrir como tomar seus conhecimentos adquiridos e comunicá-los de forma efetiva e criativa, aplicando-os em novas variedades, necessidades e situações. Agora, digamos que ele se depare com um estudo de anatomia pela primeira vez. Ele saberia como começar. Divida o assunto em seus fundamentos, as várias partes da anatomia humana, por exemplo, e domine-os usando músicas, rimas e assim por diante. Estude as relações desses pontos fundamentais, como, por exemplo, a relação entre o esqueleto e os sistemas musculares, e escreva e fale claramente sobre o que foi aprendido, aplicando e integrando o seu conhecimento em novas situações. O vocabulário da anatomia, estranho aos seus colegas, seria familiar para ele, tendo todos base no latim, no grego e nas línguas que ele já estudou. Ou seja, nesse exemplo aqui da anatomia humana, um aluno que estudou o trivium
ou que foi educado na educação clássica, estaria muito mais preparado para atuar nessa disciplina chamada anatomia do que os seus colegas, né? Usei a anatomia como exemplo de como a educação clássica é capaz de preparar os alunos para uma vida inteira de estudos e aprendizagem. Algumas pessoas pensam que uma educação clássica pode preparar os alunos para estudos futuros na área de línguas ou história, mas não para ciências. Historicamente, no entanto, não é o caso. O trivium leva às artes do quadrivium e o trivium leva às artes do quadrivium. O domínio da linguagem leva ao domínio da ciência. Os grandes cientistas do passado foram praticamente todos educados de forma clássica. Mortimer Adler cita a educação dos grandes cientistas alemães do passado. A conexão da educação liberal com a criatividade científica não é mera especulação. Os grandes cientistas alemães do século XIX tiveram uma base sólida nas artes liberais. Os grandes cientistas alemães do século XIX tiveram uma base sólida nas artes liberais. É uma questão de fato histórico. Todos passaram por uma educação liberal que abraçava o grego, o latim, a lógica, a filosofia e a história, além de matemática, física e outras ciências. Na verdade, essa foi a preparação educacional dos cientistas europeus até o presente. Einstein, Bohr, Fermi e outros grandes cientistas modernos foram desenvolvidos não pela escolaridade técnica, mas pela educação liberal. Douglas Wilson cita outro famoso cientista alemão. Esse aqui é um caso que eu ia falar, mas eu fiquei tentado a falar um pouco antes, mas não queria dar o spoiler e chegou aqui a hora. Douglas Wilson cita outro famoso cientista alemão e professor de química, Bauer, que, quando questionado se preferia novos alunos universitários educados cientificamente ou classicamente, ele perguntava se preferia alunos que vinham de educação moderna ou de educação clássica, respondeu que preferia a segunda opção, ou seja, classicamente. Bauer disse que, depois de 3 meses na faculdade, os alunos disciplinados sobre educação clássica ultrapassavam os outros que já haviam passado por mais cadeiras de ciências. Ele acreditava que os alunos clássicos tinham as mentes mais bem treinadas, que é uma expressão do livro da Bauer, né? A mente bem treinada. O que os preparava se preparava de forma especial para o estudo da ciência. Dê-me um aluno que tenha aprendido sua gramática em latim, disse ele, e eu me responsabilizarei pela sua química. Ciência ou literatura, história ou filosofia, direito ou medicina. Administração ou artes, política ou ministério. O aluno formado na educação clássica estará preparado para o domínio de conteúdos e realização. Ele saberá pescar bem. A educação clássica, ainda tem mais aqui. A educação clássica é, então, um processo que se estende a toda uma vida aplicando as ferramentas da educação. Essa expressão, como a gente viu lá acima, é uma expressão da Sayers, né? Ferramentas que são as habilidades inerentes à gramática, lógica, retórica e que viajam com o aluno ao longo de suas etapas de aprendizagem. Às vezes, as ferramentas são chamadas de gramática, lógica ou retórica, à semelhança de nomes dados por fases, chamadas por Sayers de fases do papagaio para a gramática, fase atrevida para a lógica, onde o aluno fica fazendo perguntas do tipo por que o tempo todo, né? Parece que o aluno é atrevido. E a fase poética para a retórica, a fase em que a expressão do aluno é tão cuidadosa que parece até que ele é um poeta. O diagrama a seguir mostra uma rota de educação que integra as ferramentas e as fases da educação clássica. Então nós temos aqui a educação e nós temos aqui prática das ferramentas de aprendizagem ao longo das fases do desenvolvimento. E aí a gente tem a fase do papagaio, que é a fase da gramática. Obrigado, Miguel. A fase atrevida, que é a fase da lógica. E a fase poética, que é a fase da retórica, certo? Aqui sendo a primeira etapa do trivium, a primeira via do trivium, né? A segunda via aqui e a terceira via aqui. Agora, o importante tá vendo essas setas do lado de fora? Elas indicam que essa seta é a educação, porque ela continua. Aliás, uma das frases que eu mais gosto da educação clássica é a frase: a educação não é um meio, não é um meio, mas o fim em si mesma. E eu explico isso. Por exemplo, você pensa, e você não estaria errado se você pensasse, que você estuda, você vai para a escola para você adquirir o seu diploma de ensino médio para chegar até a faculdade. Então significa que a educação básica é um degrau para chegar no próximo, né? Que é o estudo superior. Tudo bem, até aí tá certo.
Depois que você termina a faculdade, você tá, teoricamente a faculdade serve para aprender uma profissão. Quando você termina essa faculdade, você vai exercer a sua profissão. Então, a educação para você foi o meio até chegar até o emprego. Só que essa não é a perspectiva da educação durante 90% da sua história, 95%, sei lá, né? Porque a educação existe vamos começar com os antigos, com os gregos, né? Igual a gente aprende lá com o, esqueci o primeiro nome, não, no segundo é Henri René-Marrou, né? No livro História da Educação na Antiguidade. Então, se a gente começar com os gregos, a gente vamos começar no Homero, em 800 a.C. Então vamos arredondar para 1000 para a gente ficar mais fácil. Então você tem 3.000 anos de educação no mínimo. E quanto tempo há que a educação passou a servir para estágio para conseguir emprego? 100 anos? Talvez um pouco mais de 100, se a gente pensar, por exemplo, no século XX todo, né? Século XX todo e o XXI que nós estamos agora. Então, a educação ela não é o fim, o meio. Ela é o fim em si mesma. E aí essa seta ao redor aqui indica isso, que a educação ela é contínua, né? Ela não para. Você não para de aprender. E você não para a vida inteira de colocar esse trivium em prática para aprender. Eu até queria sugerir aqui mais um livro, como eu sempre faço. Sugerir aqui o livro claro que eu já devo ter falado sobre esse livro, que é o livro da Susan Bauer chamado Como Educar Sua Mente, que é um livro para adultos. Né? O livro da Bauer chamado Como, quer dizer, a mente bem treinada é para ensinar crianças no Trivium. E o livro Como Educar Sua Mente é para adultos, ou seja, é circular e você passa a vida inteira aprendendo, utilizando esse método que é infalível. Né? Para concluir essa parte, a gente passar para a próxima aula nesse Paz, Rigor e Deleite, ou a partir daqui, na verdade, nós temos o seguinte. Os alunos são classicamente educados conforme avançam e progridem pelos 3 estágios de gramática, lógica e retórica, e assim adquirem as ferramentas da educação que cada estágio transmite, e como as setas ao redor aqui, como eu disse, indicam, mantém essas ferramentas para estudos posteriores na vida adulta, certo? Então é isso por hoje. Essa é a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa aula 13, que de certa forma é uma continuação da 11 e da 12. E a partir da próxima aula a gente entra na parte do livro que se chama Paz, Rigor e Deleite. Você já pode ir lendo para se preparar para essa aula, tá certo? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque mais uma vez encerramos um encontro da nossa classe Introdução à Educação Cristã Clássica. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos use e nos abençoe a usar esse aprendizado para glorificar o Senhor e abençoar o seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal.